O objetivo deste vídeo é compartilhar conhecimento. Uma das coisas mais preciosas que nós temos na vida é o tempo, e desperdiçá-lo nos leva a crer que ele não voltará mais. Por isso eu tenho entendido na prática que eu preciso viver o agora. Meu nome é Nayara Sobrinho, eu sou formada em Educação Física e hoje eu quero partilhar um pouquinho do meu tempo com você e darmos continuidade a essa linda série sobre desenvolvimento motor e crescimento humano. Hoje nós iremos falar basicamente sobre 3 pontos importantes que nos levará a entender um pouquinho mais sobre este tema e ir um pouquinho mais a fundo. Então, quais seriam esses 3 pontos? Primeiro, as teorias. O que seriam essas teorias? Segundo, no século XVIII apareceram 2 grandes modelos também sobre o desenvolvimento motor humano e nós iremos discutir um pouquinho. E o terceiro ponto é que existem várias perspectivas, são 5 basicamente. E hoje nós iremos discutir uma, que é a psicanálise. Então venha comigo. Convido você a prestar atenção nas transformações que acontecem diariamente à nossa volta e daquelas que acontecem dentro de nós. Mudanças são necessárias, conflitos internos fazem parte de nosso amadurecimento pessoal, crítico, emocional. Lidar com frustrações, perdas e sentimentos, quando ainda somos pequenos, são essenciais para o desenvolvimento de nossa personalidade. Mas como educar uma criança no século XXI? Como reagir a mudanças, características, comportamentos, manias de cada fase? Sendo que muitas vezes estas reações estão acontecendo dentro de nós e não sabemos como agir ou lidar. Sim, é preciso sair da zona de conforto, se mobilizar, reclamar menos e tomar coragem. A humanidade já tem problemas suficientes. Seja você uma solução. Uma teoria ela se baseia em observar a situação e dar uma explicação sobre. Mas vale levar em conta e ter essa consciência de que um pesquisador, um teórico, por exemplo, quando ele chega à conclusão de algo, ou quando ele toma dessa decisão de querer aprender e estudar um pouquinho mais, de tudo aquilo que ele está vivendo no momento, ou seja, da realidade dele, das experiências de vida, dos seus próprios valores. Então, tudo isso leva em conta para o surgimento de uma teoria. Então, essa teoria ela surge de uma pesquisa minuciosa. Quanto mais eu vejo, observo na minha realidade aquilo que precisa ser mudado, aquilo que chama a minha atenção, mais eu quero aprender, mais eu tenho esse desejo de conhecer, e com isso vão aparecendo mais conceitos, mais dados, mais conexões vão surgindo, levando o teórico, o pesquisador, ao conhecimento, ao surgimento de, quem sabe, novas hipóteses, novas teorias, novos sistemas, novos pensamentos. Então, uma teoria, ela inspira mais pesquisas e leva a novas descobertas. Pesquisadores modernos explicam o desenvolvimento em 3 pontos importantes. Primeiro, se a pessoa ela é ativa ou reativa em seu próprio desenvolvimento. Se o desenvolvimento ele acontece de forma contínua ou ocorre em estágios, e se o desenvolvimento ele é mais influenciado pela hereditariedade ou pelo ambiente. Uma teoria ela pode ser várias vezes conflitante, e isso é algo bom. Lembra que a gente comentou lá atrás que, devido ao conhecimento, à busca desse conhecimento, a uma pesquisa minuciosa, mais e mais pesquisas, mais e mais descobertas vão aparecendo? Então, o debate entre 2 pesquisas, por exemplo, é algo bom. Então, no século XVIII, surgiram 2 grandes modelos ou imagens constantes do desenvolvimento, devido ao debate de 2 grandes teorias. Então, eles são o modelo mecanicista e o modelo organicista. O modelo mecanicista, eles veem as pessoas como máquinas que reagem a estímulos ambientais. Eles veem o desenvolvimento do humano com uma série de respostas
previstas a estímulos. Então, se eu sei que um carro, por exemplo, para ele precisar andar, ele precisa de combustível, esse modelo mecanicista, ele vê mais ou menos isso. O ser humano, se eu souber o combustível que faz com que ele caminhe, com que ele gere estímulos necessários, então eu consigo ter respostas previstas. É como uma mudança quantitativa, algo que é contínuo, que vai se acumulando, que vai sendo gradual. Então esse mais ou menos é um modelo mecanicista. Já o modelo organicista é um modelo que entende o ser humano, a pessoa, como um organismo ativo, em crescimento. A força que impulsiona é uma força que vem de dentro. Então, ela é uma sequência progressiva de estágios em direção à maturação. Então, essa mudança, diferente da mecanicista, é uma mudança qualitativa, onde cada estágio começa a partir do anterior e prepara para o caminho seguinte. É como uma escada, os degraus de uma escada, que em cada estágio a pessoa ela lida com diferentes tipos de problema e que com esses problemas ela precisa desenvolver diferentes tipos de habilidades para conseguir avançar para os outros estágios. Existem 5 grandes perspectivas que sustentam essas teorias existentes. Como eu disse lá no início do vídeo, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a psicanalítica. A psicanálise ela foi criada por Freud, e nessa teoria ele sustentava a ideia de que o desenvolvimento ele é moldado por forças inconscientes que motivam para o comportamento humano. Então ele fazia pesquisas de campo. Por ele ser médico, em seus pacientes ele dava perguntas que faziam com que eles lembrassem de acontecimentos do passado, que já haviam sido esquecidos. E com isso favorecia a eles a compreensão de seus conflitos emocionais inconscientes. Eu não irei entrar a fundo nessa teoria, até porque eu não sou psicóloga nem especialista na área, mas eu enxuguei alguns pontos importantes que nos ajudarão a responder esta pergunta. Existe uma metáfora que se chama metáfora do iceberg. Lá no início tem o nosso consciente, a nossa percepção, atenção, pensamentos, raciocínio, aquilo que está mais acessível. Já no meio tem o pré-consciente. Ele é formado pelos conteúdos que não estão totalmente disponíveis na nossa consciência. São algumas memórias e conhecimentos que adquirimos. Já bem no fundo existe o nosso inconsciente. Então encontra-se conteúdos que não nos damos conta, que foram escondidos, seja por causarem angústias, vergonha ou culpa. O objetivo desta teoria é justamente trabalhar o nosso inconsciente. Então, ao longo disso, são processos dinâmicos em constante relação, seja a consciência com o pré-consciente com o nosso inconsciente. Então, muitas vezes, o fato de esconder feridas não significa que não nos afete. Freud ele defendeu ao longo do seu estudo que boa parte dos problemas psíquicos dos adultos se encontra na realidade na infância. E muitos desses conflitos são de cunho sexual. Com isso, ele desenvolve o que chamamos de teoria do desenvolvimento psicossexual. E este desenvolvimento ele acontece em 5 fases. Freud considera as 3 primeiras fases, ou seja, referente aos primeiros 5 anos de vida, cruciais para o desenvolvimento da nossa personalidade. A fase oral, ela vai do nascimento até cerca de 1 ano. É toda atividade ligada à boca, porque a libido é centrada na boca. Então, o prazer se encontra em ser amamentado, em sugar, em morder quando os dentes começarem a nascer. E é por meio dela que o bebê explora o ambiente. Você gosta de fazer o quê? Papar. Gosta de papar? Você gosta de brincar?
Você gosta de fazer mais o quê? Do 1 aos 3 anos é chamada fase anal, onde a criança ela tem um controle das suas funções excretoras. Então a higiene começa a fazer parte dessa fase e ela se orgulha daquilo que ela cria. Com isso, acontecem um pouco das brigas, das discussões, dos ciúmes, porque elas começam a perceber que elas têm um certo controle delas próprias, do seu próprio corpo e, consequentemente, sobre os seus pais. Bagunça? Mais o quê? Mais o quê? Dos 3 aos 6 anos, a criança ela entra numa fase que se chama fase fálica. É uma fase mais complexa com relação à tomada de conflitos, à resolução de conflitos. E essa fase, a libido da criança, ela se organiza em observar os genitais. Então ela observa o seu e fala assim: nossa, mas olha só o que tem aqui no meu corpo, o seu é diferente. E aí fica entrando essa fase de porquês, de perguntas. Com o tempo, essa criança, ela que já não tinha vergonha, né, de mostrar os seus genitais, agora ela passa a ter. Dos 6 anos até a puberdade, eles entram na fase de latência. É uma época de relativa calma, porque os impulsos sexuais são controlados, e boa parte da energia da criança está canalizada para o desenvolvimento de novas habilidades, no conhecimento de mais amigos e o fato de brincarem juntos, explorar, a prática de esportes, estudar em grupos. Ela acontece da puberdade até o final da nossa vida, e ela é marcada por mudanças biológicas significativas. Então, o que seria isso? As nossas emoções estão à flor da pele, existem conflitos dentro de nós, cobranças, desejos de ser aceito, de ser reconhecido, toda aquela dependência que você tinha lá das primeiras fases, agora você já começa a mostrar a sua personalidade. Então você começa a querer ter a sua inteligência está alta, né? Todo o conhecimento que você adquiriu nas outras fases. Porém, o controle das emoções você ainda não tem. Então é uma mistura de confusões. Lembra-se dos conflitos? Então, atualmente algumas ideias de Freud são consideradas atualizadas, antigas. Porém, ele nos ensinou e nos ajudou a perceber a importância das emoções, dos sentimentos, das sensações, motivações inconscientes. Ele nos fez entender o papel das experiências infantis na formação da nossa personalidade. Freud nos fez entender que nós precisamos também estar atentos ao inconsciente, aquilo que a criança tem em seu interior. Sua teoria teve um impacto histórico muito grande e com isso ele teve vários seguidores, levando a teoria psicanalítica a novas direções. Chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigada pela tua presença até aqui comigo, eu espero que você tenha gostado. Estamos juntos, vamos compartilhar conhecimento cada vez mais, crescer, manter a mente ativa, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos juntos e até a próxima. Fica com Deus. Beijo!